do Toque. Som digital. O som HD que você ouve é da Rádio Web Toque de Bola. Ivan Elias. Muito boa noite, começando mais uma live especial nos 10 anos do Toque de Bola. Muitas atrações para você no portal, nas redes sociais, no aplicativo, canal no YouTube. Vamos começar já essa live com o Hudson, jogador do Fluminense, hoje com um tema mais fora de campo, mas um tema muito importante também. O Toque de Bola tem ampliado o debate não só das coisas que envolvem, né, as ações do esporte, a prática do esporte, mas os bastidores. E o Hudson, boa noite pro Arthur, boa noite pro Dida, Luiz Fernando Sirimarco, a todo mundo que durante toda essa semana, né, recebeu o nosso convite, ficou de entrar, ficou de participar. Tem pergunta aqui pra gente fazer também. O Paulo Henrique Toledo já tá aí, a Roberta Oliveira ao lado do Wallace Matos com a equipe aqui do Toque de Bola. Mônica Valentim na coordenação, o Herbert Brito na técnica. O programa também está entrando na web rádio do Toque de Bola. Você sabe que a Rádio Web já tem várias atrações e agora nós estamos retomando nessa temporada 2021 mais atrações da nossa web rádio do Toque de Bola. E esse ano, claro que o ano passado também foi muito interessante, mas no início desse ano nós fizemos 3 lives muito show de bola. Uma com o Marcelo Mata, secretário de Esporte e Lazer, foi a primeira entrevista dele depois que ele assumiu a secretaria, faltava a nomeação, depois ele entrou e foi efetivado como secretário, uma questão burocrática. Depois o presidente do Tupi, José Luiz Mauler Júnior, o Juninho, falando da permuta, do CT, do estádio de Santa Terezinha, e depois um debate muito legal sobre racismo no esporte com o Luiz Fernando da OAB. A Roberta Oliveira coordenou aí esse debate. Vamos já puxar o Hudson para a conversa, para que a gente possa ganhar tempo aqui na live do Toque de Bola. O Hudson pode mandar o convite, visualizando. Encontrou uma brecha na agenda e é claro que a gente aproveitou para poder conversar com ele nessa quinta-feira aqui na live do Toque. Fala, Hudson, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tranquilo? Como é que tá o áudio? Tá bom? Tá tranquilo, tá chegando bem o som aí? Tá tranquilo. Então tá no Rio, né? Tô ouvindo. Tá chovendo aí, não? Oi? Tá chovendo aí? Aqui começou a chover agora de novo. Eu tô mais um pouco, mas semana aqui. O seu som tá picando um pouquinho aqui pra gente, Hudson. Vamos ver se você melhora aí só um pouquinho a sua conexão pra gente dar sequência aqui. Eu acho que eu vou colocar o fone pra ficar melhor. Então tá. Agora você tá falando, já tá melhor. Agora? Vamos lá, fala mais um bocadinho aí pra nós. Se tiver... Vê se tá... Se quiser botar o fone também, tá tranquilo. Pode ficar à vontade aí. Obrigado a todo mundo que está participando aqui na live do Toque de Bola com o Hudson, jogador do Fluminense. E hoje o tema é sobre a participação, a atuação dele fora de campo, porque ele entrou na Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol. E é esse o papo que a gente vai ter com ele sobre essa análise, essa atuação, né? Muitos comentários que a gente vê do futebol, do jogador profissional no Brasil, várias questões que envolvem aí a relação de atletas com o clube, com empresários, e o Hudson vai ajudar um pouquinho a falar um pouco, porque ele está bem inteirado sobre esse tema, sobre esse assunto. A gente quer agradecer a todo mundo que está participando, está entrando aí. A gente vai procurar fazer o máximo de perguntas aqui para que o Hudson, para que a gente possa aproveitar bastante esse horário. Fala, Hudson. Melhorou? Tranquilo. Tá ótimo.
Vamos falar um pouquinho então sobre essa sua atuação, Hudson. Como que você passou a ter esse interesse, passou a acompanhar mais essa questão do jogador de futebol profissional? Conta um pouquinho pra gente aí desse seu envolvimento, vamos chamar assim, no extracampo. Eu comecei com esse envolvimento, acredito que tem uns 2, 3 anos, através do Washington, que hoje é tesoureiro da FENAPAF. Ele é o atual presidente do Sindicato Municipal dos Atletas de São Paulo. E ele, na época, me passou umas ideias novas de reestruturação, de transparência, que ele tinha a ideia de implementar, que o sistema precisava dessas mudanças. E eu comecei a interagir com ele e surgiu agora, ultimamente, uma aproximação com a FENAPAF e com as últimas eleições que tiveram, com uma nova assembleia, participei de assembleia, participei de alguns movimentos para que a gente pudesse ter mais transparências, né? Porque a gente acredita que sindicato, essas federações como é a FENAPAF, elas existem por causa dos atletas, e os atletas têm que estar completamente envolvidos nessas federações, nos sindicatos, para saber exatamente tudo que está acontecendo lá dentro. Então, tenho me aproximado cada vez mais em busca de transparência mesmo, para que a gente possa buscar estar sempre dando um suporte melhor aos atletas, tanto em atividade quanto os que já aposentaram também, né? Que panorama que você encontrou, Hudson? O que você já poderia passar para a gente, né? Porque a gente tem muito comentário sobre o jogador, a gente sabe já, por exemplo, né, que a porcentagem dos jogadores de futebol que ganham salário acima de R$5.000, em torno de 90%, pelo menos no último levantamento. Eu gostaria que você passasse alguns dados que você passou a ter acesso maior agora nesse período. Antigamente era obrigatório o atleta ele pagar aos sindicatos um dia de trabalho, né? Uma vez por ano você tinha. Paga o atleta que quiser. Os sindicatos hoje eles sobrevivem principalmente do direito de arena, que eles têm uma porcentagem em cima do direito de arena, que as televisões que têm o direito dos campeonatos repassam 5% de todo o montante acordado com o clube. Então, para dar um exemplo aqui, vamos supor que o clube recebeu 1 milhão para transmitir, para que possa ter o Campeonato Carioca transmitido, o Fluminense. 5% desse valor ele vai para o sindicato retém a porcentagem de administração, de comissão dele, e repassa o resto para os atletas que atuaram no campeonato. E a FENAPAF o que é a FENAPAF? A FENAPAF é o órgão que é o órgão primeiro que recebe esse valor, e esse valor ele repassa para os sindicatos, entendeu? Eu não diria que é um órgão maior, porque os sindicatos eles são independentes, mas é um órgão que acabou se concentrando alguma força, algum poderio também, e tanto que os presidentes de todos os sindicatos participam das assembleias, eles participam também da diretoria da FENAPAF. E eu tive uma aproximação muito grande com o atual presidente, o Felipe, tem essa aproximação com o Washington. O ex-vice-presidente, que é o Alfredo Sampaio, que é o atual presidente aqui da SAFERJ no Rio de Janeiro, do Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio de Janeiro, também tive aproximação com ele. Ele, depois de muito tempo, ele saiu da diretoria agora. E assim, o que tem chamado a nossa atenção, Ivan, ultimamente é que houve um vazamento de um desvio de verba no Rio Grande do Sul, de um presidente lá que ele confessou que desviou uma verba bastante considerável. E esse presidente do clube?
Não, presidente do sindicato. O sindicato. E aí ele confessou que ele desviou e tal, e ele participava do conselho da FENAPAF. Então, ele tinha ainda poder de assinar diversos assuntos internos, ele ainda tinha poder mesmo tendo o Ministério Público investigando o desvio do dinheiro, né? Então, os atletas se movimentaram para que houvesse uma mudança na diretoria da FENAPAF, porque a gente precisava ter mais confiança nas pessoas que estavam lá e a gente precisava também de mais transparência do qual que é o verdadeiro valor que chegam para eles, qual o verdadeiro... Tá falando? Tá falando bem? Deu um piquezinho aí na sua internet, mas pode retomar aí que dá para dar sequência. E aí a gente está tentando fazer com que os jogadores estejam mais inclusos mesmo em todo o processo, né? Principalmente os jogadores em atividade, que são os principais responsáveis pelo todo esse dinheiro que é envolvido os sindicatos e as federações. A FENAPAF, por exemplo, ela tinha uma renda que era, se eu não me engano, 0,3 ou 0,2 de toda transferência de jogador do futebol brasileiro, seja para fora ou internamente. Então, 0,2% tinha que ser pago para a FENAPAF. E a FENAPAF é um órgão que faz diversas ajudas, ajuda o sindicato, ajuda jogadores que estão sem clube, ajuda jogadores que já pararam de jogar, assim como sindicatos estaduais também fazem, né? Então, essa verba ela foi retirada pelo atual governo do Bolsonaro e agora eles estão tentando retomar uma verba que era da FIFPRO, que é uma verba que, por ser um órgão tão importante assim, uma federação tão importante que regula os sindicatos, a FIFPRO ela é uma verba que eles dariam para dar todo o suporte, para conseguir ter manutenção de administração, porque como toda empresa, ela precisa de alguma renda para se manter, né? Diferente dos sindicatos, que os sindicatos eles têm a retenção da comissão do direito de arena. A FENAPAF já não. Certo. Deixa eu te fazer algumas perguntas que a turma encaminhou, que a gente pediu para enviar com antecedência. A Mariana Souza está dizendo aqui para a gente perguntar para você. Ela imagina que em sua trajetória no futebol você viveu e viu muitas coisas. Uma delas que sempre esteve e hoje vemos cada vez mais clubes fazerem atraso de salários dos jogadores, funcionários. E ela pergunta, você tem algum projeto ou apoia algum projeto para rever a Lei Pelé, que diz que o atraso em mais de 3 meses permite ao jogador rescindir o contrato e ficar livre no mercado? E ela também aproveita e pergunta como você vê o cenário atual do futebol brasileiro e crises financeiras em grandes clubes. Ela está citando aí, aqui na pergunta dela, o Vasco e o Cruzeiro, aliás, que você defendeu até recentemente. Esse é um problema crônico do futebol brasileiro, né? A gente conta nos dedos os clubes que conseguem ter os seus vencimentos em dia, honrar seus compromissos em dia. Eu acho que é um problema que vem de muito tempo e é um problema, sim, que precisa com certa urgência, que tenha mais penalidades aos clubes, que sejam mais cobrados. Eu vivo uma situação aqui no Fluminense que é muito corriqueira em outros clubes. O atual presidente ele assume o clube com muitas dívidas, com muitas penhoras, com muitas situações que acaba prejudicando muito o seu próprio mandato, porque você vai receber uma cota do Campeonato Brasileiro, mas essa cota ela vai ser retida porque tem não sei quantos milhões, por exemplo, para ser pago para a justiça por causa de gestões passadas. Então, acredito que um caminho muito, muito forte seria responsabilizar
até mesmo a pessoa física que mantém o mandato. A pessoa não pode chegar, como aconteceu no Cruzeiro, a pessoa não pode chegar, deixar tudo uma bagunça e simplesmente acabar o mandato e sair. Ela tem que ser responsabilizada, ela tem que... Eu acho que a CBF, o Ministério Público, acho que a gente tem que criar meios com que a gente responsabilizem essas pessoas e elas realmente tenham medo de quando assumirem um clube, fazer coisas erradas, como a gente tem visto em muitos deles, né? Que tenham mais compromisso. E acho que é um caminho árduo, é uma batalha que não é fácil de conseguir, porque os clubes eles têm muitas dívidas mesmo, é impressionante. Só quem vive mesmo dia a dia sabe como é que é difícil tudo. Mas é uma coisa que tem que buscar o melhor, sim. Eu acredito que com o tempo a gente pode ter uma melhora em todas essas questões aí, sim. Tem uma pergunta do nosso jornalista aqui do Toque de Bola, o Wallace Matos. Ele pergunta se para você os atletas em atividade atualmente se envolvem pouco com essa representação de classe e se eles acabam se interessando mais pela questão de valores a receber sem se aprofundar em outras questões que são, às vezes, tão ou mais importantes do que é claro, a remuneração. Sim, eu acho que nós jogadores ainda participamos muito pouco ainda, muito pouco do que realmente a gente pode participar. Eu acho que a gente teve uma melhora boa no ano passado, a gente se aproximou bastante, se aproximaram os capitães dos times, alguns jogadores tomaram a frente dos times, de se reunir, de buscar o melhor. Acho que a gente viveu um ano de pandemia, então foi um ano de ajuste de muitas coisas em cada clube, um ano de abrir mão de salário, de abrir mão de férias, de ter jogos, às vezes teve time que jogou de 2 em 2 dias. Então, eu acho que a gente se aproximou perante a dificuldade, né? E sim, o jogador, ele se atenta, a gente não pode negar, o jogador se atenta muito mais quando vai mexer no bolso dele, né? Aí é ele que ele quer realmente abrir o olho. Mas a gente tem que saber que a gente tem outros caminhos para que não chegue a esse ponto de ter que mexer no bolso do atleta para o atleta ter que se mexer, ter que fazer algum movimento. A gente sabe que nós somos muito fortes quando a gente está todo mundo munido do mesmo pensamento, no mesmo caminho. A gente sabe que o jogador de futebol ele tem uma voz muito forte nas instituições e a gente está buscando cada vez se aproximar mais para que as coisas que a gente acha que precisa melhorar, para as coisas que precisam se ajustar no futebol brasileiro, a gente, todos nós juntos, a gente consiga aos poucos ir melhorando, né? Que tem muita coisa que é feita, muita coisa boa que é feita, a gente sabe disso, mas a gente sabe que tem outras coisas que podem melhorar com certeza. Tá, Hudson, eu vou pedir para você falar só um pouquinho mais alto. O som já está legal, só para você falar um pouquinho mais alto, que a turma tá mandando um alô aqui nos bastidores. A gente, torcedores também, Hudson, a gente fica às vezes um pouco incomodado quando um jogador, por exemplo, se destaca e aí eles perguntam: você vai para onde agora? Você quer renovar? Você pretende se transferir? E é claro, né, se ele estiver num clube, principalmente num clube de expressão, o torcedor quer ouvir: não, eu quero ficar, eu gosto do clube e tudo mais. Só que, naturalmente, né, se destaca, tem interesse, tem sondagens, e aí tem muitos jogadores que falam assim: eu deixo nas mãos dos meus agentes, dos meus empresários. E aí o torcedor fica incomodado com esse tipo de resposta. Poxa, mas será que o jogador não pode fazer prevalecer a vontade dele? Explica um pouquinho melhor essa relação, que eu acho que para o torcedor comum, é claro que são várias questões, não vai dar tempo de você explicar tudo, mas o torcedor comum não entende essa resposta, fica até chateado. Ele quer que o jogador fale: pô, eu adoro o clube, eu quero ficar e vou falar para o meu agente que eu quero ficar, ou que eu quero sair. Como é que você encara, você que está vivendo aí, né, essa situação, e agora principalmente, como é que você analisa esse tipo de declaração de um atleta? Não é nada fácil, né? A gente, o que o jogador ele é muito cobrado, então talvez ele seja
seja uma zona de escape dele jogar a responsabilidade para o empresário. Mas é óbvio que o jogador ele tem a preferência dele, ele vai falar, ó, vai falar para o empresário dele, ó, o que eu desejo é continuar no clube. Não, agora eu acho que o meu momento é de sair, então se aparecer alguma coisa bacana, acho que eu preciso iniciar um novo ciclo. Eu acho que é muito particular isso de cada jogador. O empresário também é uma pessoa importantíssima na cabeça do jogador, de direcionar ele muito bem. A gente não podemos ter um empresário que vai vender sonhos para o jogador, iludir ele, de que, como acontece muito com alguns meninos que jogam, hoje cada vez mais os meninos estão muito mais valorizados, né? Então os meninos jogam 2, 3 jogos, daqui a pouco chega um empresário que já enche a cabeça do menino, o menino já quer sair logo do clube, não fez nem 50 jogos pelo clube e já quer ir embora. Ele não quer construir mais a história dele dentro do clube como era antigamente, né? A gente entende também que tem um fator financeiro, que tem a independência financeira que todo jogador quer, mas eu acredito que o papel do empresário ele é muito mais do que um negociador, do que um simples não, né? Que a gente não pode falar que é simples, que é bem complexo, mas do que apenas negociar o contrato de um jogador ou uma venda. Ele é de formar um homem também, de esclarecer a cabeça dele, de ter ética no futebol também. A gente tem que ser grato ao clube que a gente está, ao clube que a torcida com certeza gosta de determinados atletas, então tem que dar valor a isso. Mas o torcedor também ele tem que entender um pouco que cada jogador tem sua particularidade, tem seu desejo pessoal, tem seus sonhos, tem seu momento de carreira. E não é fácil, não. O torcedor, ele realmente, eu como torcedor, eu já fui torcedor e sou até hoje. Algumas coisas eu não entendo ainda, mesmo sendo jogador de futebol. Então, eu confesso que eu entendo esse posicionamento deles. Às vezes eles sentem falta de um jogador que fala, não, é isso mesmo, eu vou ficar. E daqui a pouco a negociação não deu certo, ele está indo para um outro clube e aí o outro, você não sabe como é que ele vai ser recebido lá, porque ele falou que gostaria muito de ter ficado aqui, mas aqui não deu certo ele ficar. Então ele já chega lá, já, né, em dúvida, sabe como é que é o futebol, né? A gente não pode cravar nada antes de assinar um papel, antes de assinar um contrato. Então acho que o jogador ele mais se preserva para que não tenha problemas futuros. A gente já viu muitos casos aí de jogadores que às vezes tem esse ímpeto aí, que o torcedor tanto gosta, mas que às vezes o tiro sai pela culatra, né? Não sai como deveria, infelizmente. É aquela história, né, Hudson? O torcedor vai na paixão, né? O jogador tem que ir pela razão, principalmente em situações, né, que às vezes é um jogador desconhecido, chega num grande clube, se destaca, e aí logo em seguida vai para o outro. Aí eu tô assim, que cara ingrato, estava lá não sei aonde, esquecido, o clube deu tudo para ele agora, né? Mas aí tem a razão. Eu estou administrando aqui as perguntas, que eu sei que você abriu mão de um compromisso para estar conosco aqui. Vou fazer duas em uma, que é da dupla aqui do Toque de Bola de jornalistas, o Wallace Matos e Roberto Oliveira, que tem a ver, as duas têm a ver. A Roberta pergunta como que a FENAPAF, né, que é uma entidade que representa a categoria, pode atuar naqueles casos onde falsos agentes enganam famílias, né, você citou de passagem aí, tiram jovens que sonham em ser jogadores, tiram até das cidades de origem, às vezes a pessoa chega na outra cidade, não tem nem como, né, não tem nem dinheiro para comprar passagem de volta. E o Wallace Matos aproveita também esse gancho para perguntar como que a FENAPAF pode atuar, né, nessa intermediação, além dessa intermediação, quais são as ações que a FENAPAF, isso é trava-língua, hein, pode fazer para envolver mais os atletas, auxiliar de alguma forma mais direta esses milhares de atletas profissionais hoje? Sobre a pergunta dos agentes, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de educacional mesmo. Tá um pouco baixo?
Pode falar um pouco mais alto. Ouvindo bem. Melhorou. Eu acho que a FENAPAF ela pode trabalhar num processo educacional mesmo, aos pais, aos atletas mais jovens, de instruí-los a não, por exemplo, a não acreditarem em qualquer empresário, em qualquer agente que se diz agente. Tem muitos que não são. Eu acho que hoje a CBF ela tem um cadastro interno, acho que é muito importante isso. Para quem não sabe, todo empresário mesmo, profissional, ele tem que ter um cadastro. Deve ter cadastrado o seu empresário. Então, a partir de algumas informações assim que você vai descobrindo a idoneidade de certas pessoas. E eu acho que a FENAPAF ela deve trabalhar assim com os mais jovens. A gente vê empresários já assediando os meninos muito novos, né? 10, 11, 12 anos, e volta naquele assunto já vendendo sonhos para os garotos, para as famílias, e às vezes não é nada daquilo. O futebol ele abraça pouquíssima da população. Situação na minha vida que eu saí de Juiz de Fora para ir para Curitiba, mas eu nunca tinha visto empresário na minha vida. Eu não sabia o que eu ia encontrar lá. E graças a Deus, para mim deu certo. Mas para quantos não dariam? Para quantos não deu certo se aventurar assim? Então acho que a gente tem que buscar. A sua internet está dando um probleminha na conexão agora, Hudson. Vamos esperar retomar o contato com o Hudson, que está falando exatamente. Melhorou. A sua internet estava dando uma variada aí agora. Então, enfim, acho que é um ponto importantíssimo, é um ponto a ser trabalhado dentro da FENAPAF, de instrução mesmo aos pais, aos atletas, para que diminuam bem essas enganações, essas coisas que realmente não precisam ter, né? E a outra pergunta é sobre os atletas, né? Sobre o que a FENAPAF pode fazer pelos atletas. Né? Vende o terreno na pedra, né? Chega lá, nem clube tem, o menino não coitado, não tem dinheiro nem para voltar para a cidade dele. Exatamente. Como é que a FENAPAF pode fazer? Evan, repete a pergunta para mim, por favor. Que a FENAPAF poderia interferir num caso desse, de dar um socorro, né? Na verdade, seria a palavra certa, dar um socorro para essas famílias, né? Porque não são os garotos, né? A ilusão foi vendida para uma família, né? Exatamente, a gente pode criar um meio de comunicação, um SOS, alguma coisa que possa auxiliar. Vamos supor, aconteceu uma situação assim e um pai precisa de um direcionamento, precisa de um auxílio. Eu acho que a FENAPAF pode sim, de alguma maneira, atuar de alguma forma assim para que possa auxiliar sim. A FENAPAF ela é um órgão, assim como tem os sindicatos também, são órgãos que eles vivem exatamente para isso, para dar suporte, para facilitar as coisas e lógico, os mais jovens também, eles estão envolvidos. A gente está caminhando já para a reta final, a gente sabe que você desmarcou um compromisso para nos atender, por isso que a gente aproveitou e marcou logo contigo. A que você atribui esse pouco envolvimento, né? Quando você, por exemplo, chega lá no Fluminense, depois de uma reunião na federação, e fala, olha, eu estou lá no sindicato, assim, na federação, não é o sindicato, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aí de repente não tem tanto interesse. Estou citando um exemplo porque é o seu clube atual.
A que você atribui esse desinteresse? Ivan, eu acredito que talvez seja o pouco tempo do atleta. O atleta profissional ele tem pouco tempo de descanso. Eu, por exemplo, eu fui numa assembleia da FENAPAF, uma das últimas que teve, que foi o que ocorreu a mudança do vice-presidente, que ocorreu algumas mudanças lá. E eu cheguei lá meio-dia, eu fui sair 5h30 da tarde, a assembleia não tinha acabado ainda, a assembleia foi acabar acho que 9 ou 9h30 da noite. Então, talvez seja um tempo que o atleta profissional em atividade, com esse calendário tão apertado que a gente tem, é um tempo que talvez o atleta ele não tenha, vai ser esporadicamente, ele vai conseguir cumprir com esses compromissos de estar comparecendo, de estar completamente por dentro de tudo que está acontecendo. Por isso que a gente tentou, está tentando agora, eu e o Fernando Paz, a gente foi nomeado para o Conselho Fiscal, a gente somos atletas em atividade, né? O outro do Conselho Fiscal é o Márcio, mas o Márcio, ex-goleiro, ele já está aposentado. Mas a gente está tentando, de alguma forma, aproximar, ficar mais por dentro de tudo que acontece, poder ser uma ponte maior do que os atletas precisam e possa chegar na FENAPAF e a FENAPAF falar com os outros sindicatos e assim juntar os órgãos para que possa falar com a CBF, para que possa, enfim, para que o futebol brasileiro ele possa evoluir, possa melhorar em algumas determinadas questões, né? Mas tem muita coisa que pode fazer, muita coisa mesmo. O Felipe, o atual presidente, ele tem muitas ideias boas e eu tenho certeza que muita coisa boa aí, muita coisa melhor vai acontecer nos próximos anos aí. Tá certo, Hudson. A gente tem muitas mensagens aqui, a gente vai encaminhar para você, até algumas perguntas, até para você se comprometer, de repente, publicamente a responder, eu vou encaminhar, porque não deu tempo de fazer todas. Torcedores do Tupi, Tupinambás, que você jogou aqui, Colégio Santos Anjos, Cruzeiro, Fluminense, São... E a pergunta inevitável, por mais que eu tenha falado com todo mundo, olha, nós vamos falar de federação, mas vai perguntar para ele, né, se ele vai voltar para o São Paulo, se ele vai ficar no Fluminense. Eu tenho que perguntar, né, eu acho que fugir a pauta não vai ter problema. Então, Hudson, e a sua vida agora, rapaz, como diria o outro? Eu tive uma conversa com o Luciano, que é o meu empresário hoje, e a gente vive essa expectativa, né? De saber qual que vai ser o destino, se eu vou voltar para São Paulo, se eu vou ficar no Fluminense, ou se eu possa ir para outro lugar. Eu acredito muito que é um momento que vai estar dependendo muito do treinador que vai assumir no Fluminense. A gente também não sabe, o treinador, às vezes o treinador que vai assumir o São Paulo quer contar comigo lá e não vai querer emprestar de novo. Ou o treinador que assumiu o Fluminense não vai querer contar comigo, ou vai querer contar. Então, tipo, é uma decisão agora que eu não consigo tomar ou falar que está decidida, depende ainda um pouco. Mas sou muito feliz aqui no Fluminense, fui muito bem recebido. Acho que a gente fez um ano, está fazendo um campeonato brasileiro muito bom, acima das expectativas. A gente tem que ser realista pelo time que foi montado, pela dificuldade financeira, pelas peças que a gente perdeu durante o campeonato e até mesmo nosso treinador, apesar que o Marcão está fazendo um grande trabalho. Mas a gente está orgulhoso pela campanha que a gente está fazendo, ainda faltam 3 jogos, a gente tem que cumprir nosso objetivo aí máximo ainda que a gente está buscando. Mas tem um contrato com o São Paulo também, é um clube que eu devo praticamente a minha carreira toda, né? Acho que o São Paulo que postou em mim e me deu todo o suporte, então eu tenho certeza que o melhor vai acontecer muito em breve. A resposta que vocês querem, pode ter certeza que eu estou muito mais ansioso do que todos vocês juntos. Joia. Só para fechar, para te liberar para esse outro compromisso, na primeira live que você fez com a gente, estava no isolamento e tal, logo no dia seguinte, houve uma nota, né, que você não gostou, onde foi atribuído que os jogadores do Fluminense teriam feito uma nota
porque estariam só reforçando a posição do presidente. Só para você esclarecer isso que ficou aquela situação, só para a gente fechar então essa live, e você fez questão de dizer que não, que aquele manifesto naquela oportunidade era de iniciativa dos jogadores. Só para esclarecer um pouquinho ao vivo essa questão. Coincidentemente, o que os jogadores do Fluminense, e a gente tem um grupo só nosso, que só fala os jogadores, coincidentemente, o que a gente pensava que era melhor para a gente na época era o que o nosso presidente compactuava. Então, quando surgiu aquele problema, a gente fez questão da gente tomar a frente e demonstrar que nós, jogadores, a gente pensava de certa maneira e a gente tinha que se posicionar, entendeu? Naquele certo momento, só o presidente estava se posicionando e aí volta aquela questão que o jogador ele não pode ser omisso, ele tem que às vezes pôr a cara para bater, tem que demonstrar a opinião dele. E aquilo dali foi exclusivamente um movimento nosso. A gente só comunicou o Mário. Mário, a gente resolveu falar isso e isso, e se posicionar assim, e pronto, entendeu? Não teve, se você concorda com isso, ou o que você acha disso. Não, o posicionamento era inteiramente dos jogadores que pensavam que era melhor naquele momento. Tá joia, Hudson. Eu vou passar para você as manifestações que chegaram aqui. O Paulo Henrique Toledo mandou um abraço para você, ficou satisfeito que você ia participar da live. A gente só pede desculpa da turma, que a gente procurou aproveitar o máximo de tempo do Hudson, que encontrou essa brecha na agenda, teve jogo ontem, tem compromisso no final de semana, e a gente quer agradecer novamente o seu carinho aqui com o Toque de Bola, com o pessoal aqui do Panathlon Clube Juiz de Fora, enfim, com todos os torcedores, e agradecer essa disponibilidade sua, Hudson, e também colocar o Toque de Bola, a rádio web do Toque de Bola, a gente também está transmitindo pela web rádio, colocar os nossos canais aí à disposição da federação também, para a gente aprofundar um pouquinho mais esse debate. Foi um prazer para mim, Ivan, sabe que a gente se aproximou aí, criou uma amizade, e sempre que precisar pode me chamar. É um prazer de verdade aí estar falando com vocês novamente. Valeu, um grande abraço para você. Boa noite, bom final de campeonato aí. Valeu, um abraço, boa noite. Aí a participação do Hudson na live do Toque de Bola. Muita gente participando, mandando mensagem. Não tivemos como responder a todos, mas a gente fica com esse compromisso, tá? As perguntas que a gente não pôde fazer devido a esse tempo apertado, nós vamos encaminhar ao Hudson. E essa transmissão também, além da live no Instagram, ela vai para o YouTube do Toque de Bola. A gente reforça o convite para você baixar o nosso aplicativo, entrar no nosso canal no YouTube, acessar o portal Toque de Bola. A gente tem o Instagram para você seguir a página no Instagram, Twitter, página no Face, a fanpage, portal de notícias Toque de Bola. São os 10 anos do Toque de Bola. Muita, muita novidade. Olha aqui, o carnaval nem chegou, olha quanta coisa o Toque de Bola já apresentou de novidade. Quero agradecer em especial a Mônica Valentim na coordenação, ao Ebert Brito. A gente está aqui nos preparativos finais, ajustando as carrapetas do estúdio para você ter o som cada vez mais limpo. Hoje o probleminha que deu foi muito mais da conexão do Hudson lá. Internet a gente sabe que tem sempre um pouquinho de loteria, então a gente quer aproveitar, convidar a você a entrar na nossa rádio web, nas ondas do toque.esp.br. O nosso aplicativo pode baixar em qualquer celular. Para entrar lá, se inscrever no canal no YouTube é rapidinho. Então, muito obrigado e também, claro, renovar o agradecimento aos nossos patrocinadores, time que também está crescendo, hein? Um abraço para a turma do Plask, os amigos da Santa Casa de Juiz de Fora, trabalhando incansavelmente pela sua saúde, o projeto Cidadão Consciente da Hiperroa Embalagens, um super projeto, e a turma da Agente Autorizado, claro, a equipe lá do Marcelo Pedretti. Já esse vídeo subindo para o YouTube do Toque de Bola, a gente agradece. Para quem está ao vivo, amanhã, sexta-feira, tem live, o Toque de Bola não para, domingo tem crônica do Wallace Matos e o Carnaval
se vale repetir aquele antigo bordão, é a programação normal e o melhor do carnaval. Tá legal? Muito obrigado, valeu muito, muito, muito a sua expressiva participação e até a próxima. Boa noite.